Oi Mariana, tudo bem? Aqui é a professora Maraísa de Química. Você me pediu para eu gravar esse vídeo explicando algumas coisas para você e eu não vou mentir não. Eu fiquei pensando como que eu ia conseguir te explicar assim de longe as questões relacionadas ao átomo e as ligações que é o conteúdo que estou abordando nessa recuperação que você está aí com dificuldade de fazer. E a princípio, eu preciso que você tenha uma boa imaginação, né? Eu sei que a química ela é complexa para todo mundo, mas na sua situação em que você não tem essa condição de visualizar uma imagem, né? A sua capacidade imaginativa é o que vai me ajudar a tentar te explicar esse conteúdo agora, tá? Então a gente precisa lembrar, você já deve ter ouvido isso, e acredito até que antes das aulas serem interrompidas a gente comentou isso em sala. A química estuda a matéria, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E essa matéria ela é constituída por átomos. Então imagina assim uma situação, você vai pegar um pedaço de papel e você vai começar a rasgar, 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 até você ficar com um pedaço tão pequeno, mas tão pequeno, que você não consegue nem sentir esse pedacinho. E esse pedacinho é a unidade que constitui o papel. Se você tiver vários pedacinhos muito pequenos como esses juntos, você vai conseguir reconstruir essa folha de papel. O princípio do átomo é mais ou menos esse. Você tem partículas muito pequenininhas, que quando a gente combina elas, a gente forma a matéria, tá? E esse átomo, ele tem uma estrutura, ele tem uma forma. Essa forma é onde que eu preciso que você imagine aí na sua cabeça. Então, imagine algo circular, bem pesado, como se fosse uma bola de sinuca, né? Essa é a região central do átomo. É o que a gente chama de núcleo. Em volta desse núcleo, imagine que a gente tem umas argolas grandes. É onde eu vou ter bolinhas menores presas nessas argolas e elas ficam girando ao redor desse núcleo, desse centro, tá bom? Esse núcleo, essa bola central, é onde a gente tem cargas positivas. E ao redor desse núcleo, que se chama eletrosfera, é onde a gente tem um outro tipo de partícula negativa que a gente chama de elétron, tá? Então, nós temos o átomo sendo formados por 3 tipos de partícula mais especificamente. Nessa região central, bem pesadona, bem densa, o núcleo, a gente tem os prótons, que tem carga positiva, e os nêutrons, que não tem carga. Eles servem para dar massa para o átomo, tá? E ao redor, circulando, sempre em movimento, a gente tem os elétrons, que são as partículas negativas. O átomo ele é formado por essas 3 partículas, são chamadas partículas subatômicas, tá? Eu coloquei aqui no vídeo uma imagem para acho que talvez a sua mãe possa te ajudar, isso ou possa ajudar ela, né, a te auxiliar no estudo ou na realização dessa atividade. Essas partículas, elas são iguais para todos os átomos, próton, nêutron e elétron, positivo, neutro e negativo. Todos os átomos têm essas partículas. O que vai fazer um átomo ser diferente do outro é o quanto ele tem de cada uma dessas partículas. Então, eu tenho átomos que têm um próton, um elétron, um neutro. E eu tenho átomos que vão ter 100 prótons, 100 elétrons, quantidades diferentes, tá? E também a gente tem a possibilidade desses átomos perderem ou ganharem elétrons, que são as partículas negativas. Elas podem ser cedidas ou recebidas porque elas ficam mais na região mais externa do átomo, mais para fora. Eles estão mais acessíveis, tá?
Quando ele perde elétrons, a gente forma uma nova espécie, que é chamada de cátion. É um íon positivo. E quando a gente recebe elétrons, a gente forma um ânion, que é um íon negativo, tá? Esse íon é o que vai se combinar com outro íon e formar a ligação iônica. Então, essa ligação iônica é uma combinação de átomos que perderam e receberam elétrons entre si, tá? Se eu perco um elétron, o outro átomo tem que receber um elétron também, ok? O que mais que eu posso te falar? Uma parte bem importante. Os átomos, eles podem ter algumas semelhanças entre si. Então, mesmo tendo quantidades de átomos ou de partículas diferentes, eles podem ter entre átomos alguma quantidade que seja parecida. Então, quando eles tiverem o mesmo número de prótons, esses átomos são chamados de isótopos. Quando eles tiverem o mesmo número de nêutrons, eles são chamados de isótonos. E quando eles tiverem o mesmo número de massa, eles são chamados de isóbaros. Aí você vai me questionar, mas eu não falei o que é o número de massa. E é verdade, eu não falei mesmo. O número de massa, ele é a soma da quantidade de prótons e nêutrons que o átomo tiver. Essas quantidades, quando somadas, elas representam a massa do átomo, porque são as partículas mais pesadas do átomo. Os elétrons, como eles ficam ali do lado de fora do núcleo, girando em volta, eles são bem levezinhos. Então, não são eles que dão massa para o átomo, e sim os prótons e os nêutrons. Então, esse é o número de massa. A gente soma essas duas quantidades. E quando átomos diferentes têm o mesmo número de massa, eles são chamados de isóbaros. E eu ainda posso ter outra semelhança, quando átomos diferentes têm o mesmo número de elétrons. Eles são chamados de isoeletrônicos, tá? Aqui tem uma imagem, uma representação de como seria a estrutura do átomo, tá? Se você tiver condição e a sua mãe puder te ajudar, é bacana vocês fazerem uma atividade assim de representar isso usando algum material, bolinha de papel, sabe? A sua mãe puder te ajudar para você poder ter essa conseguir tatear, para você poder mais ou menos criar uma imagem mental aí na sua cabecinha, certo? Eu vou parar aqui e daí eu vou fazer uma nova parte para explicar a parte da distribuição eletrônica para não misturar tudo, tá bom? Então, eu também tô meio perdida, peço que você me ajude, tá? Se eu explicando dessa forma contribui para sua aprendizagem, você me fala. Se você tiver alguma outra sugestão, também pode me falar, tá bom? Então, eu vou... Aqui é só como seria a estrutura do átomo. Daí, eu vou gravar mais um videozinho agora na sequência para explicar a questão da distribuição eletrônica, tá? Até já!